Olá, pessoal. Estamos começando mais uma reflexão do Evangelho. É a nossa 12ª RDE, o nosso 12º encontro. Como vocês já sabem, estamos fazendo uso exclusivo da Bíblia de Jerusalém por ser considerada pela grande maioria dos linguistas como uma das melhores Bíblias para estudos. E a ideia é lermos os evangelhos bíblicos do Novo Testamento buscando compreender ao máximo a mensagem essencial e original de Jesus Cristo para a humanidade. Claro que outras passagens, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, podem ser utilizadas. E repetimos que todos estão convidados, independentemente de serem católicos, protestantes, ortodoxos, judeus ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, ou mesmo que não tenha religiosidade alguma, mas goste de estudar a história das religiosidades. Antes de iniciarmos o encontro de hoje, vamos para a nossa pequena conversa com Deus. Apenas 1 minuto para sua breve oração, prece ou reza. Muito bem, agora que já equilibramos nossas mentes, nossos corações, podemos iniciar o encontro de hoje fazendo, como sempre, alguns resgates. Nós estamos numa série de 3 encontros originados do capítulo Mateus 25, onde nós temos 3 parábolas. E dessas 3 parábolas, 2 nós já vimos. A parábola das 10 virgens, que fala de prudência e vigilância, sim, mas onde refletimos e aprendemos que é possível dizermos o não, só que do ponto de vista do Cristo. A maioria de nós está escrava do sim, porque as determinantes do mundo pedem e exigem de nós esse sim constante o tempo inteiro. Mas podemos dar um não cristão desde que, após o não, nós também demos uma justificativa e logo em seguida uma sugestão. Depois vimos a parábola dos talentos e ali, claro, as habilidades e as qualidades estão destacadas, mas não adianta nada ter habilidades e qualidades ou mesmo talentos de verdade, o dinheiro em si, mesmo ter o poder financeiro e não fazer a sua parte. Então inferimos neste encontro que a sua parte interfere no coletivo, seja para o positivo ou para o negativo, caso você atue com a sua parte ou não. Assim, vamos para a parábola de hoje, que é Mateus 25, versículos 31 a 46, o último julgamento, onde nós veremos as recompensas ou as consequências de se atuar no mundo ou não, sendo prudentes ou não. E aí, entramos na nossa 12ª RDE, cujo título é Ser Cristão Não É Ser Bobão, parte 3. E é a nossa terceira e último encontro com esse título. Vamos ler a parábola e em seguida voltamos para a nossa reflexão. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. E aqui a gente começa a refletir. Relembrando essa leitura com calma, é a proposta deste canal, olharmos com calma cada uma dessas palavras, cada um desses versículos. Primeira percepção que nós temos é que o rei vai reunir em sua presença todas as nações. Vocês perceberam isso? A primeira decisão é reunir as nações, não é reunir as pessoas. É depois que as nações estão reunidas é que os homens começam a ser separados. Claro, vocês já devem ter entendido que os homens ali não são só os seres do sexo masculino, mas os seres humanos serão separados uns dos outros. E Jesus usa uma alegoria. Os homens serão separados uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E vale a gente parar um pouquinho aqui, porque toda vez que Jesus usa animais, precisamos olhar com calma o que ele quer dizer com isso. Vamos entender o bode. O bode é um mamífero ruminante. Bode é específico, é o macho, que tem bode e tem a cabra, né? E a cabra, ela ainda tem uma melhor imagem em relação ao bode, porque a cabra, pelo menos, ela fornece o leite. O bode nem isso. O que o bode faz? O bode ele só come, ele apenas existe. O bode, então, ele pode representar, por exemplo, uma mentalidade nossa ainda presa às determinantes mundanas, ainda muito materialista, ainda muito dando círculos em torno do próprio rabo, sem sair do lugar e sem compreender a sua importância no mundo e a sua importância para o seu futuro espiritual. E as ovelhas? A ovelha representa, ela é muito citada em todos os evangelhos, né, em várias outras situações e parábolas. É um tipo dócil, a ovelha passa simplicidade, a ovelha é uma doadora, incessante e está sempre atenta ao seu pastor. Não estamos aqui falando do pastor protestante, não, tá? Estamos falando aqui de Jesus. Então, o pastor aqui é Jesus Cristo. E, interessante, a ovelha, independentemente de ser macho ou fêmea, ela tem essas características de docilidade,
de simplicidade e de doadora incessante e seguidora do pastor Jesus. Dito isso, Jesus apresenta 6 situações ruins, aparentemente com ele mesmo. Que situações são essas? Fome, sede, ser forasteiro, nudez, doença e prisão. Por que forasteiro está negritado ali? É porque o conceito de forasteiro hoje, atualmente, é bem diferente do conceito de forasteiro nos tempos de Jesus. Ser forasteiro lá naquela época, você estar fora da sua cidade, numa cidade estranha, era uma situação muito, às vezes até muito perigosa. Por isso que o acolhimento ao forasteiro era algo assim muito grandioso. E é tão sério, essa questão é tão séria, que em algumas versões da Bíblia, a palavra ser forasteiro, a expressão ser forasteiro está substituída por outra, por precisei de teto ou careci de teto. Praticamente o forasteiro era como um sem-teto. Como hoje a gente vê o sem-teto, era um sem-teto daquela época, ser forasteiro. Então é muito importante entendermos esses contextos adequados àquele momento. E aí, dentre essas 6 situações que Jesus dizia assim, que eu estava com fome, eu estava com sede, as pessoas que o estavam ouvindo estavam pensando que ele estava falando dele mesmo. E apresenta 2 opções de atuação para qualquer pessoa: atender ou não atender aquelas necessidades que foram apresentadas ali em cima. E é nesse momento que as pessoas perguntam: mas quando que nós não te atendemos? Ou quando que nós te atendemos? Por quê? Porque aquela determinante mundana materialista de olhar apenas a imagem. Como é que a gente explica de uma forma didática? Vamos imaginar aqui um artista bem famoso, sem citar nomes, e de repente você está passando na rua e vê esse artista famoso ali na calçada, caído, com farrapos. Mas é um artista famoso, você conhece. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai levar para sua casa, ou vai pedir ajuda, vai chamar a polícia. Você vai tomar alguma atitude. Por quê? Porque é uma pessoa famosa. Por que não fazemos o mesmo com aquele estranho que está caído na calçada? Normalmente passamos direto. É disso que Jesus está falando. E as pessoas que o ouviam naquele momento pensaram que Jesus estava falando de si mesmo. Mas na verdade Jesus estava falando de qualquer pessoa. Qualquer um. O famoso próximo, que já foi tratado em outras RDEs aqui neste canal, pode estar naquelas situações ruins. E assim, ela deve ser olhada como se fosse Jesus em uma situação ruim. Esse é o recado que Jesus está dando. Qualquer um que estiver numa situação como aquela precisa ser atendido como se estivesse atendendo a mim, como se fosse comigo. Agora, existe a opção de não atender. E claro, as consequências de um ou de outro são dadas, são informadas por Jesus, ou o céu ou o inferno. Vamos avançar, tentar fazer aqui um pequeno esquema de Mateus 25 e o julgamento. Vocês estão vendo aí uma linha divisória e as situações que Jesus apresenta: a fome, a sede, forasteiro, nu, doente e preso. Existem 2 grupos que lidam com essas situações: os que fazem alguma coisa sabendo que estão fazendo, os que fazem sem perceber que estão fazendo, é natural. Essas pessoas ajudam com uma naturalidade tão grande que faz parte do ser delas. O segundo grupo é aquele dos que não fazem e são indiferentes em fazer. Não é que necessariamente são maus ou perversos, simplesmente pensam assim: é coisa da vida, é assim mesmo, né? Você está aí na pobreza porque você não fez por merecer, enfim. Várias desculpas que essas pessoas indiferentes dão. Mas existem aquelas que não fazem e não querem fazer mesmo. É tipo, dane-se, se vira, problema seu. A questão que está envolvida aqui é exatamente essa: é o fazer pelo próximo e o não fazer pelo próximo. Esse fazer pelo próximo é o que nos confunde, porque muitos de nós
costumam fazer doações vultuosas para os nossos templos religiosos, mas não têm a capacidade de dar um bom dia, de dar um olá, de estender a mão, de fazer nada por alguém que está em necessidade. Tem pessoas que doam por telefone e acabou, acham que a ajuda vai chegar e não tem essa certeza. Qual é a sua ação prática? Mas a sua ação mesmo, você mesmo botando a mão na massa. É esse fazer pelo próximo que está sendo colocado aqui. E esse fazer pelo próximo, a setinha ali está para cima, te eleva, te joga para cima. Agora, o não fazer pelo próximo, a setinha para baixo, te rebaixa, te coloca numa situação inferior. Em relação a quem? Em relação a Jesus. Por quê? Para se chegar a Jesus, é preciso passar pelo próximo. E o próprio Jesus diz também: não se vai ao Pai senão por mim. Então você não chega nem perto de Deus se você não chegar a Jesus. E não chega nem perto de Jesus se não chegar no próximo. Se não compreender que a nossa atuação aqui neste mundo, ela precisa ser uma atuação benéfica para o coletivo. Fazer pelo próximo, e aí é qualquer próximo, e quanto mais próximos eu puder fazer, eu faço, eu também estarei fazendo por mim. Quando eu penso no bem-estar coletivo, também penso no meu bem-estar, porque eu estou inserido nesse coletivo. Enquanto eu estiver atuando no mundo pensando só no meu próprio umbigo, mesmo sendo um cristão, mesmo indo para os meus templos religiosos ou budismo, seja lá qual for a sua religiosidade, se você vive a sua vida pensando no seu próprio umbigo, você não está sendo inteligente. Espiritualmente não está sendo. Está sendo burro, está sendo bobo. Quando eu atuo nesse sentido do coletivo, como já foi colocado na parábola dos talentos, que aquele que enterrou o seu talento, ele mexeu com a contabilidade final. Ficou um talento a menos para o conjunto. Assistam a RDE anterior para compreenderem a parábola dos talentos nesse sentido, de que a nossa atuação no mundo, ela precisa ser para o mundo, porque eu estou no mundo, então vai ser boa para mim também. Agora, se eu estou pouco me lixando para o mundo, eu também acabarei me prejudicando, porque eu estou neste mundo. Enfim, um último recado aí de Jesus, para a gente tentar compreender bem a importância da nossa atuação. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 33. O que Jesus diz para a gente? Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você tem fornecido para o mundo? O que você pensa que Jesus espera de você? E aqui, saindo um pouquinho do cristianismo, o que você, budista, espera que Buda queira de você? E assim com todas as outras religiosidades. E mesmo você que não tem religiosidade nenhuma, como você tem atuado no mundo? De forma positiva ou de forma negativa? De forma benéfica ou de forma maléfica? Aos cristãos, um recado final. Jesus não quer a sua bajulação. Jesus não precisa de nós. É forte isso, né? Ele não precisa de nós. É o contrário. Nós é que precisamos dele. Jesus nos ama. Jesus quer o nosso bem. Jesus quer a nossa salvação. Mas ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas não quer a nossa bajulação. Jesus não quer que gritemos que o amamos com toda a força dos nossos pulmões. Não quer que nos joguemos de joelho no chão e gritemos que o adoramos. Jesus só quer que nós façamos pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que qualquer um fizesse por nós. Porque só assim nós podemos chegar até Ele.
E como que eu lido com esse próximo? Aí a gente relembra a terceira RDE, que é o Ir na Caridade, que é a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13, com aquelas características que nós refletimos lá atrás, com a paciência, a prestatividade, desapego, modéstia, humildade, respeito, altruísmo, serenidade, indulgência, justiça, integridade, clemência, confiança, esperança e resistência. São muitas qualidades poderosas que pouquíssimos de nós as possuem plenamente. E esses pouquíssimos que as possuem plenamente são quase santos. Mas se já conseguirmos desenvolver algumas delas, já estaremos a caminho de chegar a Jesus. Mas sempre sabendo que precisamos trabalhar pelo bem do próximo. E esse bem do próximo não precisa ser só eu. Vou dar um exemplo prático. Quando muitas religiosidades têm grupos que saem pelas madrugadas levando café com leite, chocolate quente, pão com mortadela ou pão com queijo para moradores de rua. Bonita a ação, ela precisa permanecer. Mas é interessante pararmos para refletir que é uma ação paliativa. Por que é paliativa? Porque ela acontece. Aquele grupo chega naquelas pessoas que estão nas calçadas, entregam aquele alimento, mas aquelas pessoas permanecem nas calçadas. E por que permanecem lá? Porque é impossível cada um de nós pegar aquelas pessoas e trazer para as nossas casas. Elas permanecem sem teto. Elas permanecem estrangeiras. Estrangeiras ao quê? Estrangeiras aos benefícios da nossa sociedade atual. Aí a gente faz essa atuação, entregamos o pão com a mortadela, com chocolate, com café com leite, voltamos para as nossas casas e fizemos a nossa parte. Mas como resolver a outra parte? Que é dar um teto para aquela pessoa. Aí entra a nossa atuação enquanto coletividade. Existe uma entidade que tem o poder de trabalhar e dar um teto para essas pessoas. Se chama Estado. E esse Estado está representado por indivíduos que nós elegemos. Como será que estamos elegendo esses representantes? Estamos elegendo representantes benéficos ou maléficos? Que se preocupam com o próximo ou que se preocupam só com o seu próprio umbigo? Que só pensam na sua própria família e nos seus amigos? É aí que entra a prudência, entra o talento e agora o julgamento. Se eu quero ser um bom cristão, eu preciso atuar individualmente até onde eu posso ir. E se daquele ponto eu não consigo mais atuar, então eu preciso trabalhar para que aquele que tem o poder de atuar, atue para resolver o problema daquela coletividade. Mas se eu acho que apenas a minha parte vai me levar para o céu e que aquela pessoa vai ficar na calçada lá e eu vou para o céu assim mesmo, tá enganadinho, viu, amigo? Viu, amiga? Precisamos que coletivamente todos fiquem bem. É isso que Jesus nos pede. E é isso que nós vamos ver nas nossas próximas RDS, cujo convite já está aberto. Vocês estão convidados para a próxima reflexão do Evangelho. Agradeço a sua presença hoje aqui no canal e aguardo vocês para uma nova reflexão. Até lá!